10, 10. I. It's Dipset. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I love the No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o evento da Car Project e também do cancelamento do Batman 2, né? Que seria, no caso, a minha fantasia. Eu quase pensei, cheguei a pensar em desistir de continuar com esse trabalho que eu faço, né? Que eu gosto muito, por sinal, né? Diga-se de passagem para todo mundo. E que, como vocês podem ver, né, é feito totalmente de coração, né? Quero que vocês saibam que, infelizmente, né, ninguém me ajuda com isso, né? E há muitos gastos. Então eu acabo fazendo tudo da minha própria... São meus próprios custos, né? Então ninguém me ajuda, então eu vou nos eventos totalmente de graça, ninguém me paga nada. Então chegou um ponto que ficou muito difícil para mim, né? Eu tenho casa para pagar aqui no Japão, eu tenho minhas despesas, infelizmente eu tô machucado também, então tudo isso dificulta um pouco eu estar continuando com esse trabalho, né? Mas graças a Deus eu tô reunindo forças e voltando à ativa. Espero que vocês gostem. Obrigado pelo carinho de todos, que é muito importante para mim, e que vocês continuem me dando essa força aí, que eu falo para vocês, é o que mais me motiva, o sorriso das crianças, os adultos que acabam virando criança e me passando todo o carinho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o vídeo. Se for possível, deixa um like, né, depois de assistir o vídeo, se gostar do conteúdo. Compartilhe com os amigos de vocês, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreva também, né? Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. Eu fico muito feliz com tudo que vocês passam para mim. E obrigado a todos, né? O pessoal da R Filmes que fez essa abertura aqui e disponibilizou o vídeo para mim, né? Tá de parabéns. Então, muito obrigado a todos por estar sempre contribuindo com o Batman e a gente dividindo a alegria entre todos nós. Um grande abraço para vocês e curtam o vídeo aí, e a gente vai comentar um pouco sobre tudo que está acontecendo nesse evento. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver, nós estamos no evento da Car Project 2022. Um evento que acontece várias vezes durante o ano, né? Mas acredito que pela Car Project são algumas vezes que acontece. Ao certo eu não sei quantas vezes são. Mas sempre que a gente pode, a gente participa, né? E a gente sempre está sendo convidado, né? Graças ao Fernando Almeida, aí gostaria de deixar um abraço para ele, e ao André também. Então, um grande abraço para eles, muito obrigado por estar sempre convidando a gente. E eu falo para vocês, esse evento é muito legal porque ele reúne, né, as coisas que muitos brasileiros gostam, né? Que é carros, drift, praça de alimentação, espaço aberto, que hoje em dia é muito importante, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo. Então é um local perfeito para que a gente possa estar tendo um pouco de descontração e harmonia, né? E eu aproveitei para lançar a minha fantasia número 2, né? Que é como eu disse no comecinho do vídeo, né? Eu tava para cancelar ela, né? E continuar só com a número 1 que eu tinha mesmo, mas tava difícil de estar indo nos eventos, até porque aqui no Japão tá tendo muitas restrições e a gente também tava passando por dificuldades, né? No mês de janeiro eu acabei pegando corona também e graças a Deus, né, não aconteceu nada demais comigo devido a eu ter tomado as vacinas. Então o efeito colateral
dessa doença foi bem fraco. Tanto é que só fiquei um dia só com febre, um pouquinho de dor de garganta, um pouco de dor de cabeça. Mas, graças a Deus, tá tudo bem e a vida continua, né? Apesar que quando a gente pega essa doença, né, aqui no Japão é muito ruim, porque nesse ponto, né, porque você tem que ficar muitos dias em casa, né? Mesmo você estando bem, você tem que ficar em casa, justamente para você não estar passando para outras pessoas. E aqui no Japão é assim, né? Você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe nada, né? E que nem eu que estou machucado, né? Muita gente não sabe, né? Mas devido a um acidente que eu sofri em 2019, bem grave de carro, o meu lado esquerdo eu machuquei em vários pontos, né? Quebrei muitos ossos, fiquei com uma lesão permanente na região lombar, que me limita, né, a fazer algumas coisas, e eu vivo com dor constante, né? E como eu opto por não tomar remédio, né, uma coisa que estava me fazendo muito mal, principalmente pro meu estômago, então eu convivo com dor o tempo todo, né? Mas eu pratico exercício físico, fisioterapia, reabilitação, então tudo isso está me ajudando a cada vez mais a voltar, não ao normal, mas bem próximo do normal, né? E aí eu consegui retomar algumas coisas que eu gostava de fazer, e uma delas é voltar a ser o Batman, né? Que, como vocês podem ver no evento aí, né? Nessa parte aqui eu tô mostrando bem rapidinho, né? Nessa hora aí eu não estava vestido de Batman, né? Porque quando eu me visto de Batman, é inevitável que as pessoas queiram tirar foto, as crianças principalmente querem ficar do lado do Batman, querem pegar no Batman, querem abraçar o Batman. E eu falo para vocês, eu recebo uma energia muito grande dessa criançada, também dos adultos, né, dos pais, dos amigos. Então é infinito a quantidade de coisa boa que vem para mim quando eu tô fazendo esse papel de Batman, que eu gosto muito, né? Então eu aproveitei esse momento, aí eu cheguei no evento, fui lá, fiz umas filmagens, né, sem estar com a roupa, e é isso, né? E como vocês podem ver aí, é o momento que eu peguei, me vesti e comecei a andar, né? Mas eu mal dei 10 passos e a primeira criança que me viu já quer tirar foto, né? Não tem jeito. E é uma coisa muito gostosa mesmo, que eu falo pra vocês, qualquer um que tenha vontade de se vestir de cosplay, né, e sair por aí, faça isso, porque vale muito a pena. Eu mesmo fiz a minha fantasia, eu sempre faço ela, eu vou corrigindo algumas coisas que estão, pra mim, não estão muito boas, então eu vou andando com a minha fantasia e vendo como que tá a minha mobilidade, como que eu posso melhorar alguma coisa. E é isso, né? E como eu falei no comecinho do vídeo ali, eu não tenho patrocínio nenhum, né? Ninguém me ajuda com isso. Eu não tô aqui reclamando ou falando que alguém tem que me ajudar. Não, eu faço porque eu gosto mesmo. Mas é certeza, todo mundo que tem um patrocínio, ou as pessoas que não têm, sabem qual é a importância disso, né? Sabe o quanto é importante você ter apoio, principalmente financeiro, né, por trás do que você faz, porque possibilita cada vez mais você melhorar e cada vez mais você continuar, né? Porque muita gente pode perguntar, ué, o que você quer? Você quer receber um salário? Não, não é isso. É que todo lugar que eu vou, né, geralmente é sempre longe da minha casa, né? Então eu tenho despesas com pedágios aqui no Japão, tenho despesas com gasolina, né? Tenho despesas que sempre acontecem quando eu vou em algum lugar, né? Mas ninguém pergunta assim, você precisa de alguma coisa? Não, ninguém pergunta, todo mundo só fala, por favor, vem aqui no nosso evento, né? Eu vou com o maior gosto, como eu já fui em vários, mas sinceramente, se tivesse a ajuda dos organizadores, principalmente dos eventos, né, as coisas seriam muito mais fáceis para mim. Eu não estou pedindo nada demais, eu não estou pedindo um valor exorbitante,
não estou pedindo um valor determinado. Eu só queria que de alguma forma pudesse ter algum tipo de ajuda de quem faz esses eventos, né? Porque todo mundo quer ganhar. Então, se todo mundo quer ganhar, se todo mundo quer fazer as coisas fluírem cada vez mais legais, então por que não, né? Patrocinar as pessoas que fazem com que o evento se torne muito mais legal, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, tirando a choração, como vocês podem ver, esse é um evento muito legal que acontece todo ano, né? E várias pessoas que gostam de fazer drift, vocês podem ver que é um mais, como que eu posso dizer, é um cara mais habilitado do que o outro, habilidoso no caso, não habilitado não, todo mundo é habilitado, mas é um mais habilidoso que o outro, e é muito legal, né? E como vocês podem ver aí, vocês estão vendo o que acontece com o cinegrafista que vai atrás de mim me filmando. Ele também passa pelos mesmos perigos que eu. E vida de cinegrafista não é fácil, né? Eu gostaria muito de agradecer ao meu amigo Rodrigo Kobayashi, que me ajudou, né, nesse evento, e ao André também, que me ajudaram, né? Eles me ajudaram a me vestir. É um pouco difícil vestir a roupa. Eu levo geralmente entre 20 a 30 minutos para estar colocando a roupa, que tem que colocar com bastante calma, com bastante cuidado, porque é um material bem, é artesanal, né? Eu que fiz, então, tipo, eu sei cada ponto que pode esticar, o que não pode esticar. Então, tudo que vocês veem ali, né? O Batman ali parece ser, né, um personagem forte, indestrutível, né, cheio de potência, mas é um ser humano como vocês que só tá querendo levar alegria para todos e que tá dividindo um pouquinho do amor que eu tenho, né, pelo Batman. Eu tô dividindo com vocês, né, em forma da fantasia que eu faço, né? Tô tentando mostrar para vocês que qualquer um pode pegar e realizar o seu sonho, independente do quanto grande ele é ou quanto pequeno seja. Você pode fazer o que você quiser, desde que você sempre respeite os outros, né? Trate todo mundo com muito carinho, né? Eu acho que isso sempre será possível. Então eu gostaria de agradecer ao carinho de todos, né? Eu sei que aí na imagem não dá para ver muito bem, mas muita gente acenando para mim ali, me dando tchau, me dando muito carinho, passando muita energia boa. Isso é muito prazeroso, né? Os pilotos também, tenho bastante amigos pilotos aí que estão no momento fazendo drift. Então, alguns que não puderam vir, mas sempre estão em contato comigo, sempre me dando maior apoio. É isso que faz toda a diferença, galera. E como vocês podem ver, né, não é muito fácil. Aparentemente, eu acredito que todo mundo pensa que é normal, né? Eu tô andando normal ali, mas só Deus sabe o quanto eu tô fazendo força para caminhar ali totalmente certinho, né? E não cair. Até porque seria engraçado o Batman caindo, né? Já pensou o Batman caindo na sua frente, assim, que engraçado. E eu levo sempre tudo numa esportiva muito grande, né? Mas eu tenho algumas limitações, né? E pode não parecer na hora que eu tô andando, assim. Pra vocês pode ser que não pareça muito, mas é uma situação que eu vivo que eu não me apego muito a isso, né? Eu convivo com isso já desde 2019, né? Setembro de 2019, e graças a Deus cada vez eu tô melhor. Já tive em situações bem difíceis que eu não conseguia nem subir uma escada, só ficava na cama. E hoje em dia eu sou muito grato a Deus por estar assim, ó, podendo vestir uma roupa pesada e levando alegria para as pessoas. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz cada vez que vou num evento. Posso dizer também para vocês que eu fico muito cansado depois que eu saio do evento, porque a roupa ela restringe muito os meus movimentos, né? Me deixa bastante travado. Até porque eu não posso fazer os movimentos completos, porque, né, esticar muito o corpo, abrir muito os braços. Até porque, como o material não é assim 100% resistente, né? É um material bem
maleável e ao mesmo tempo frágil, né? Com o tamanho do meu corpo, se eu esticar demais, ele acaba se rasgando, né? Precisa um pouco de força para poder rasgar, mas não muita força. Para quem não sabe, tem curiosidade de saber como que eu faço a minha roupa, com o que eu faço, qual material que eu uso. No Brasil a gente chama ele de EVA, né? Mas aqui no Japão esse material é aquele que é usado muitas vezes para cobrir o tatame, né? É uns quadradinhos que encaixam um no outro. Geralmente eles vêm em duas cores, né? E eu vou nas lojas de Hyakuen, que a gente chama aqui no Japão, né? Que seria aquele R$1,99 do Brasil. Eu vou nessas lojas e compro bem baratinho esses EVA, né? Esses quadrados de EVA. Geralmente eles têm 30 centímetros, né, por 30, são 30 por 30. Tem uns grandes também, mas eu só compro os grandes quando eu vou fazer peças maiores, né? Tipo peito, peitoral, ombreira. Então, é isso, é feito disso. E assim, eu já pensei até em fazer algum vídeo para que eu explique para todos, né? Para todas as pessoas que gostariam de fazer, não só a fantasia do Batman, mas gostariam de fazer uma fantasia que tem o mesmo conceito, né? Que é fazer uma armadura. Tem muita gente que gosta do Capitão América, muita gente que gosta do Homem de Ferro, ou mesmo do Wolverine, tudo quanto é tipo de herói, ou do Robin também, né? Que muita gente brinca comigo, cadê o Robin? Então eu gostaria muito de fazer um vídeo explicando para vocês, mas só que eu preciso saber de vocês, o que vocês acham de fazer um vídeo onde eu explique como fazer um peitoral, né? Como fazer uma ombreira. E eu posso dizer para vocês, é muito simples mesmo. É só ter um pouquinho de paciência e vontade, porque o material em si é bem barato, né? Como eu disse, o que eu uso é o EVA, que é esse material que é encontrado nas lojas de Hyakuen aqui, ou mesmo nas lojas, nos home centers que tem aqui, né? Tipo Kama, e outros que existem aqui no Japão, né? Então é de fácil acesso aqui no Japão. No Brasil principalmente é bom porque tem esse EVA e ele geralmente é liso dos dois lados, né? E tem de várias espessuras, então é muito mais fácil para estar fazendo a fantasia, né? Então, caso vocês queiram que eu explique de alguma forma, a gente vai fazendo vídeos por partes, como fazer a ombreira, como fazer o peitoral, como fazer o abdômen, como fazer a parte das pernas, como fazer a parte da caneleira ali, que tem as botas. Então, como fazer a máscara também. Então, tudo isso dá pra gente estar explicando para vocês em vários vídeos, né? Que a gente pode fazer uns vídeos curtinhos, peça por peça. E aí eu gostaria de saber de vocês qual é a vontade de vocês. Se vocês têm curiosidade de saber como que é feito, qual a armadura que vocês gostariam de ver, né? Do Homem-Aranha, como vocês podem dizer, mas o Homem-Aranha não tem armadura. Tem sim, né? E qualquer super-herói que você queira que ele possa estar tipo usando uma roupa com alguma armadura, porque a maioria dos heróis hoje em dia, mesmo aqueles que tinham, que nem o Batman, mesmo a roupa dele, se você for ver, é um tecido bem de lycra por cima do corpo dele, que é um corpo bem forte, né? Mas hoje em dia, o que a gente vê? Vê um Batman com armadura, por quê? Porque uma roupa simples de lycra por cima do corpo, com certeza o Batman não aguentaria lutar contra várias ameaças, né? E sair ileso disso, né? Então é óbvio que ele precisa de uma armadura que proteja o corpo dele, tanto contra bandidos que usam bala e cacetetes e tacos de beisebol. Então ele precisa dessa proteção, né? E muitos heróis hoje em dia, como vocês podem ver nos jogos Injustice, né, eles têm uma armadura. E modéstia à parte, assim, a minha opinião, né, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham, né, nos jogos, que o Superman, Mulher Maravilha, o Flash,
o Lanterna Verde, eles todos lá estão com as roupas originais deles, mas em certo momento do jogo, ou mesmo da animação, dos desenhos, né, eles usam uma armadura por cima do corpo. O que vocês acham dessas armaduras, né? Vocês acham legal? Gostaria de ter uma? Então, se vocês gostariam de ter uma, fala comigo, deixa nos comentários aí, que a gente vai estar ensinando para vocês qual que vocês gostariam que a gente fizesse e como que pode ser feito. E aí eu vou estar dando uma olhada qual que é a vontade das pessoas, qual que vocês mais querem que seja feito, né? Se for a princípio a do Batman, que vocês gostariam de ver como que pode ser feito, eu ensino para vocês. É tudo questão de cortes, cola de madeira, que é uma cola que chama G17 aqui no Japão, e EVA, um pouquinho de paciência, tesoura. Se você não tiver estilete, pode ser que só tesoura, né? Mas se você tiver também, é bom ter um estilete. Então, basicamente é isso, um pouquinho de paciência e um pouquinho de cola e um pouquinho de EVA. É muito mais simples do que vocês imaginam. Aí vocês podem pensar, né? Nossa, mas eu vejo aí que a armadura ela tem algumas curvas. Como que você faz essas curvas? Então, você cortando em curva mesmo e pegando até o secador da mamãe, ou o marido pega o secador da mulher, ou mesmo quem já é adulto, né? Pode ir nas lojas de material para construção, que aqui no Japão se chama Home Center, né? Pode ir nos home center e comprar bem baratinho o soprador térmico, né? Ele é bem parecido com aquele secador de cabelo que as mulheres usam, né? E você aquecendo um pouco esse material, o EVA, e depois colocando ele numa situação fria, que seria ou colocar debaixo d'água, ou você tá num ambiente que não tem ar-condicionado, depois você coloca ele num ambiente que tá com ar-condicionado ligado no frio, ela vai, conforme você moldar ela com o calor, e você depois deixar lá nesse ambiente frio, ela vai ficar na posição que você deixar, do jeito que você moldar ela vai ficar, porque você vai estar esfriando ela, entendeu? Então é um processo muito simples. Com um pouquinho de cola, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calor, um pouquinho de tempo, você consegue fazer. Muita gente pode perguntar para mim quanto tempo, né, eu levo para fazer uma fantasia dessa. Sinceramente, eu nunca peguei para fazer a fantasia assim, ela completa, né? Então, essa fantasia eu tirei ela de um boneco que eu tenho aqui, né? Um boneco do Batman, que tem por volta de 60 centímetros, e ele é aquele boneco do jogo Batman Arkham, né? Batman Knight também, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, né? Então eu olho para ele e faço mais ou menos parecido as peças, entendeu? Então, como elas são peças, tudo que se você olhar para o boneco, você vai ver que são todas peças pequenas que são coladas por cima do corpo dele, numa roupa, então acaba se tornando mais fácil, né? Você pode pegar uma roupa preta, no caso do Batman, né? Você pode pegar uma roupa preta e ir cortando as partes e colando na sua roupa. Se você acha que colar, como muitas vezes acontece comigo, né? Colar pode acabar descolando e cair, né, as peças. Você pode colar e também costurar, né? Nessa fantasia minha, eu não usei nenhum tipo de costura, mas usei bastante velcro também, né? Eu pegava o velcro em algumas partes aí dessa fantasia e colava o velcro com super bonder. Aí no caso eu não colava com a cola de sapateiro, justamente porque essa cola de sapateiro ela tem um problema, que seria no calor ela começa a soltar. Ela até segura bastante tempo, mas imagina, você tá num evento de cosplay, você tá vestido lá e algumas peças começam a se soltar. Então é uma situação bem chata, né, para quem tá num evento, né? Então, devido a isso, algumas peças eu comecei a colar com o Super Bonder,
né? Aqui no Japão, o Super Bonder ele tem vários tipos, né? Tem para ferro, tem para plástico, tem para EVA, tem para tecido. Então é só você escolher o que é o material que você vai usar e vai ficar perfeito. Às vezes o Super Bonder ele quebra, né? Porque ele endurece muito a região que você cola. Então você tem que prestar bastante atenção. É como eu falei, sempre que eu faço uma fantasia eu testo ela, né? Eu uso ela, fico com ela um tempo, subo escada, desço, sento, levanto, até me deito, até dirijo o meu carro para ver se depois que eu sair do carro, ou depois que eu subir uma escada, ou depois que eu me abaixar, se vai estar tudo no lugar ainda, entendeu? Se nada descolou. E é assim que eu faço antes de ir para um evento, porque na hora que você está no evento, mesmo assim pode acontecer de alguma coisa se desprender. E aí eu acabo fazendo sempre bastante testes antes de levar ela pro evento, né? Tanto é que quando lançou o filme do Batman aqui no Japão, no dia 11 de março, se eu não me engano, ou foi 11 de abril? Acho que foi 11 de março. Então, aí eu estava com a roupa ainda sem ter testado ela, eu só tinha vestido uma vez. Mesmo assim, como eu já tinha vestido uma vez e eu já estava com um pouco de segurança nela, eu fui assistir o filme do Batman assim. Só que aqui no Japão, dentro dos shoppings, né, que os cinemas aqui geralmente são dentro dos shoppings, você não pode estar tirando fotos, né? Só que eu sei disso, né? Mas as pessoas que estão lá, principalmente japoneses, sabem disso também, mas ninguém ligou. Quando eu apareci, é a mesma coisa que no evento, assim, ó. As pessoas voltam a ser criança e elas veem o Batman na frente delas, então todo mundo volta a ser criança. Eu mesmo, quando me olho no espelho, eu penso, né, nossa, queria tanto tirar uma foto com esse Batman, né? Mas eu não encontro ninguém para vestir minha fantasia. Então eu tenho que ficar na vontade, mas pelo menos eu faço a alegria de muitas crianças e de muitos adultos, né? A gente vai tirando foto e cada um me trata com um carinho diferente do outro. É muito gostoso. Como essas menininhas aí agora, elas perguntaram do Coringa, se o Coringa tava aí. Então é muito bonitinho, sabe? Todo mundo viaja, entende? Todo mundo viaja pro mundo da fantasia. Então isso que é gostoso, né? Conforme eu tô vestido de Batman, assim, as pessoas olham e acreditam realmente que é o Batman que tá ali na frente deles, né? Aqui, como vocês podem ver, é o RX-8 do meu amigo Rafa Yoshinaga, né? Ele tem um RX-8 muito parecido com o meu, mas só que o meu ainda não tá tão evoluído quanto o dele, né? E justamente o que ele tá fazendo no dele, eu tô fazendo no meu, né? Algumas coisas que ele já fez no dele, eu tô fazendo no meu. Só que o meu ainda ele tava envelopado, mas eu tirei o envelopamento. E ele tá... Eu preciso lixar ele, pintar. Então muitas coisas que eu faço na minha fantasia eu também faço no meu Batmóvel, né? E é isso, a gente vai evoluindo as coisas conforme vai passando o tempo, conforme vai sobrando algum dinheirinho pra mim. Eu não me importo de investir nisso porque eu sei o quanto eu vejo, né? O quanto de alegria que leva para as pessoas, o quanto é gostoso, né? Ver uma pessoa pensando que o Batman tá ali na frente dela mesmo, o quanto é gostoso uma pessoa abrir um sorrisão e mostrar que de certa forma é uma criança, é um adulto que virou criança que tá ali querendo tirar foto com o Batman, né? No próximo vídeo vocês vão ver um evento que eu fui lá em Suzuka, no circuito Twin que tem lá em Suzuka. Vocês vão ver que as reações são sempre as mesmas, adultos virando criança e querendo tirar foto com o Batman, crianças ficando super felizes porque estão vendo o herói ali na frente. Acontece às vezes de criança muito pequena também se assustar, porque por eles serem tão pequenos, eles não conhecem o Batman, né? E ainda mais vendo um cara tão grande assim na frente deles, com a roupa preta dessa, né? Muitas crianças se assustam, né? E
muita gente tem curiosidade, né, de saber. Eu já vou deixar aqui a informação para que todos saibam, né? Eu tenho 1,90 m, eu peso 100 quilos, né, atualmente. Então, só que com essa fantasia, a hora que eu coloco ela, devido a roupa ser um pouco maior do que o meu corpo, então de certa forma eu fico maior. E eu acabo ficando com 2,5 m, né, devido à bota, devido ao capacete. Então, é isso, né? Eu tenho, com essa roupa aí eu fico com 2,5 m, o peso acho que fico com uns 120, 125 a 130 quilos, mais ou menos. E o que mais? Então, é isso, pessoal. Basicamente é isso. A gente vai tentando levar alegria para todos. E a cada momento eu vou ficando mais feliz. E, como eu disse, parei um tempo porque ficou difícil de estar saindo. As restrições aqui no Japão estavam muito grandes, né? Principalmente para eventos com muitas pessoas. Então, estava tudo difícil. E muita gente perguntou por que eu não estava aparecendo. Esse é um dos motivos, né? Os outros motivos eu já falei aqui no vídeo, que estava difícil para mim financeiramente falando, para estar fazendo eventos e saindo para aparecer como Batman, né? Mas é isso daí. Se você tem vontade de ter o Batman na sua festa de aniversário também, você pode entrar em contato comigo, né? Pelas redes sociais. É sempre Fábio Batman, qualquer rede social você vai me achar. Ou ainda, se você quiser saber o meu telefone, né? Ele é 080 23 40 80 11, né? 080 23 40 80 11. Para quem quiser entrar em contato, me adiciona no WhatsApp e pode mandar para mim mensagem e a gente vê a melhor forma de poder fazer uma festinha para o seu filho, para sua filha, ou para um amigo, né? Uma festa surpresa. Eu já participei de festa surpresa para amigos. Gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que eu já conheci nas festas, eventos, né, que sempre me trataram com muito carinho. Muito obrigado por estar sempre tratando a gente com todo o respeito, com todo o carinho que a gente merece e vocês também merecem, né? Muito obrigado por tudo. E em relação a valores, né, eu poderia falar um valor determinado aqui de quanto que eu cobro para estar indo, né? Passando numa festa de alguém, né? O tempo de uma festa geralmente é de 2 a 3 horas, né? Que é o que não é nem portanto que eu devo ou não devo ficar, é justamente que é um limite que dá para eu ficar com a roupa, né? Até porque a roupa não me deixa respirar, não me deixa fica bem ofegante, fica bem apertado, fica bem quente. Então, eu já cheguei a ficar com essa roupa 17 horas, mas aí, além de eu perder muito peso, eu ainda fico exausto, né? Então, geralmente eu fico de 2 a 3, até 4 ou 5 horas, no máximo estourando 4 horas, assim, 5 horas é muito raro, mas 4 horas em um evento ou numa festa, né? Então, se você quer contratar o Batman para estar indo na sua festa, né, o valor da minha presença é 15 mil ienes, né? Eu sei que não é muito barato, mas não é muito caro também, devido a todas as circunstâncias que são necessárias, né, para eu estar num evento, né, ou numa festa. Geralmente inclui pedágio, gasolina, a minha alimentação, né? Então, inclui tudo isso, né? Então, eu gostaria de deixar o meu grande abraço para vocês. Pedir para vocês que, se gostaram do vídeo, gostaram de aparecer no meu vídeo, gostaria de agradecer a todos vocês que me deram muito carinho, me abraçaram, tiraram foto comigo. Muito obrigado a todos, vocês são maravilhosos. Todas as famílias aí que trouxeram seus filhos, muito obrigado pela presença. Vocês têm filhos maravilhosos, né? Com certeza, quando eles crescerem, vão ter muito orgulho de vocês, porque vocês fazem a alegria dos seus filhos, né? Vocês levam eles para eventos que geralmente muitos pais não fazem. Muitos pais deixam os filhos trancados em casa. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu já agradeço vocês pelos filhos de vocês, que com certeza
vão crescer muito bem e muito orgulhosos dos pais que eles têm, né? E a todas as crianças, né, que já entendem um pouco do que é o Batman, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês sempre fazem com que eu me sinta ótimo, né? Não importa a situação que acontece na minha vida pessoal, não importa como. Quando eu me visto de Batman e vou até um evento e vou até uma festa, a alegria que todas as pessoas que estão presentes me passam, elas fazem com que o meu mundo fique muito melhor. E eu espero que quando vocês me veem, né, o mundo de vocês, pelo menos naquele momento, se torne especial e acabe sendo um pouco diferente da vida real, né? Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem, né, e gostarem, né, do vídeo, deixe o seu like, por favor. Se puder também, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Não custa nada, é só um cliquezinho no botão. Então, por favor, isso daí já vai estar me ajudando muito. Como eu falei no início do vídeo, né? Não tenho patrocínio nenhum, não tenho muitas pessoas me ajudando financeiramente. Tenho amigos que me ajudam fisicamente, né? Ou moralmente, sempre me dando uma força. Então é isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitos de nós, né, estamos passando por muitas dificuldades e cada um está dando o seu jeito de continuar a vida, né? Eu mesmo tive que parar por um tempo por motivos de força maior, né? E gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho e pelo apoio. Essa força que vocês me dão, né, gigantesca, que me dá força para sempre estar continuando. Peço a todos vocês que, se puderem, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que acharam e, se possível, podem me dar ideias também do que eu posso fazer nos próximos vídeos. E, por favor, compartilhem com os amigos de vocês, isso ajuda muito e faz com que eu possa estar continuando meu trabalho, e vocês fazem toda a diferença nessa minha jornada. Muito obrigado a todos vocês que dedicam um pouquinho do seu tempo para me ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e um ótimo dia para todos vocês.